Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês por estarem compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal, ativando os sininhos. Muito obrigado aos novos e novas inscritos e inscritas. Hoje a gente está aqui para a gente conversar sobre esses dois últimos casos gravíssimos de racismo que se manifestaram brutalmente, né, no assassinato de uma maneira absolutamente covarde do irmão Moise e praticamente no dia seguinte, né, no máximo 2 dias depois, de um outro assassinato igualmente brutal, covarde, feito por um branco bolsonarista que tirou a vida do irmão Dorval por acreditar que ele era um ladrão, né? Como se todo negro fosse ladrão. Isso nada mais é do que a manifestação concretamente da visão do racismo que vitima corpos pretos, tá? Em primeiro lugar, é bom, como a gente sempre tem pautado aqui, né, nos nossos vídeos, sempre tem repetido uma coisa que é histórica, que não fui eu que inventei, que eu não tirei da minha cabeça, absolutamente, que a realidade mostra. A gente trabalha com a realidade concreta, né? Nós somos historiadores, nós somos pesquisadores, a gente analisa os fatos históricos, né? Então a gente tem essa possibilidade de, prestando atenção no que está acontecendo, de fazer essas análises concretas, com base na realidade que nos cerca, né? O Brasil, ele sempre foi um país estruturalmente racista. Ele nasce racista a partir do momento que as invasões brancas por portugueses, né, que invadiram esse território chamado de Pindorama, começam a acontecer a partir de 1500. E desde então foram 400 anos de escravidão negra. 400 anos de escravidão negra, onde o trabalho escravizado foi basicamente feito por africanos. Num curto espaço de tempo você teve a escravidão dos nativos, né? Mas na maior parte do tempo você teve a escravidão das populações africanas, né? Quando os portugueses chegaram, nenhum português, nenhum europeu foi reduzido à escravidão. Isso precisa ser dito. No segundo momento, quando termina, entre aspas, a escravidão africana e surge a República em 1889 e logo em seguida o Estado brasileiro começa a incentivar a vinda de imigrantes estrangeiros, portugueses, espanhóis, estadunidenses, holandeses, austríacos, poloneses, estadunidenses, para esse território aqui, obviamente, é que a ideia era, através da eugenia, de diluir, né, a pele preta da sociedade brasileira, porque em última instância, como a gente sempre tem repetido aqui, o papel fundamental do racismo é eliminar o corpo negro da sociedade, né? Isso foi feito, pensado estrategicamente. Isso está abordado em livro de história. Abdias do Nascimento fala sobre isso, inclusive, né? É bom a gente sempre citar autores de referência aqui, para a gente poder mostrar para as pessoas que nós estamos embasados em autores de referência grandes, aliás, negligenciados, inclusive, né? Abdias é um grande autor que é negligenciado pelas universidades públicas brasileiras, pelas universidades particulares brasileiras, não precisa nem falar, porque as particulares estão nas mãos do capital mesmo, mas as universidades públicas, apesar de serem públicas, estatais, curiosamente ela ainda conserva uma visão muito eurocêntrica ainda, né, no seu interior. Por isso que o Abdias, por exemplo, ele não é discutido, os textos do Abdias não são discutidos. De Abdias e tantos outros africanos em diáspora e também no continente não são discutidos em universidades aqui. E isso tudo, obviamente, faz parte da estrutura do racismo. O silenciamento de autores pretos e pretas do continente da diáspora, ao mesmo tempo que você negligencia a maior parte da sociedade brasileira que é preta, negando-lhe os direitos sociais mais básicos, isso faz parte da estrutura do racismo, negando-lhe saúde, habitação, saneamento básico, educação, né, trabalho. Para quê? Para que essa parcela da população suma, desapareça, né, do corpo social desse país. Esse foi sempre a estratégia, sempre foi sempre o projeto, né, racista que é vigente nesse território. Acontece que, por conta de ter tido, num curto espaço de tempo,
o governo de um partido de esquerda no Brasil, que durou por volta de 16 anos, né? 13 ou 16 anos, mais ou menos isso. Alguns direitos sociais básicos da comunidade negra foram reconhecidos. Podemos colocar isso na responsabilidade desse partido? Não, porque o movimento negro, desde a década de 40, já vem batendo na tecla, né, das ações afirmativas, dos direitos sociais básicos da comunidade negra. Só que a Frente Negra Brasileira já foi perseguida pelo Getúlio Vargas, né, que foi o primeiro partido exclusivamente de pretos, né? E desde então nunca mais surgiu nenhum partido de pretos no Brasil, porque a estrutura do racismo ela também está no âmbito político, obviamente, porque é do âmbito político que nascem as estratégias políticas, econômicas, pedagógicas, para que se mantenha a estrutura do racismo de pé no Brasil, né? Mas o que isso tem a ver com o Moise, com o assassinato dele, com o assassinato do irmão Durval? Tudo. Absolutamente tudo. Porque a estrutura do racismo, ela perpassa por vários campos da sociedade. E aí, é sempre bom a gente lembrar que ao longo desse período histórico de 522 anos de vigência estrutural racista no Brasil, né, se construiu a ideia do descarte do corpo preto. Como eram descartados os africanos que mal chegavam aqui em péssimas condições de saúde, eram descartados no Cais do Valongo, por exemplo. Ali onde tem o cemitério dos pretos novos, ali, simplesmente descartados ali, né? Porque os africanos eram vistos como objeto, né, quando era conveniente. Por que quando era conveniente? Quando não era conveniente, africanas e africanos, homens e mulheres, serviam como objeto sexual nas mãos do opressor, né? É bom a gente pontuar isso, porque não por acaso, o racismo ele também tem essa variante, essa vertente de objetificação do corpo da mulher preta, que a gente vê em vários momentos, e a objetificação do corpo do homem preto, que a gente também vê em vários momentos. Só que essa objetificação do corpo do homem preto, particularmente, né, nunca podemos esquecer, ela também passa pela o processo de violência sobre o corpo do homem preto. Enquanto a mulher preta ela morre muitas vezes por falta nas mesas de parto, por falta de anestesia, isso tem sido discutido nos estudos sobre a saúde da população preta, o homem preto ele morre vítima de tiros, seja por parte da polícia, seja por parte de quem não é policial, de militares, como aqueles militares que assassinaram a tiros, aqueles militares do exército que assassinaram a tiros, né, o chefe de uma família que estava passando pela Avenida Brasil alguns poucos anos atrás, né? Deram mais de 200 tiros no carro do cidadão preto, do homem, do pai de família, que estava indo para uma confraternização social, né? E ninguém foi responsabilizado por conta disso até hoje. Provavelmente ninguém será. Porque, para a estrutura do racismo, matar pretos é algo não só natural, como é imprescindível para que ela sobreviva. Porque o racismo, ele visa, em última instância, eliminar o corpo preto da sociedade. Então, o homem preto, como foi o caso do Moise, ele não foi vítima de tiro, mas ele foi vítima de uma agressão generalizada, de paulada, de mata-leão, que é um golpe praticado no jiu-jitsu, né? E de uma série de golpes sobre sua cabeça, sobre seu corpo, que foi praticado por alguns homens negros também. Pô, Jorge, então você está dizendo que o homem preto ele pode ser racista? O negro pode ser racista com o negro? Não, não pode, porque o negro ele não está na posição de poder para ser racista com ninguém, nem com outro preto, nem com nenhum branco. Porque o racismo, antes de tudo, ele é uma estrutura de poder controlada por quem o criou, e quem o criou foram os brancos. E quando a gente fala aqui, nós estamos falando de grupos e não de indivíduos. É bom deixar isso claro. Mas os brancos desse país precisam discutir o racismo, porque o racismo é um problema do branco. Cheikh Diop diz que o racismo é uma doença do branco. Porque o racismo ele é fruto da xenofobia. Historicamente, por antropologia, a xenofobia é um traço cultural das comunidades leucodérmicas, das comunidades europeias, euroasiáticas, não das comunidades africanas. Então, os pretos, ainda que em determinado momento da história eles venham a ascender ao poder político e econômico no planeta,
por antropologia, por história, eles jamais poderão ser racistas com quem quer que seja. Isso é muito importante ser pontuado. Até porque isso faz parte de um estudo científico por parte de Cheikh Anta Diop, por parte de Carlos Moore, que também são igualmente autores negligenciados na academia brasileira. Certo? Então, nós estamos falando aqui de uma grande estrutura que silencia, mata, estupra o corpo negro de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, quando o homem preto, os homens pretos que ajudaram a assassinar o irmão Moise, atacam o corpo preto do irmão Moise, né, eles estão reproduzindo nada mais nada menos do que uma visão apresentada aqui na obra do grande Stokely Carmichael, né, do poder preto ao panafricanismo, que é o Kwame Ture, que eu vou ler rapidamente aqui para vocês uma passagem, para vocês poderem entender o que eu estou querendo dizer aqui. Ele diz o seguinte na página 173, né? A tendência de querer atacar o homem preto tão prontamente quanto fazemos, é por causa de um alto ódio profundo. E quando nos vemos refletidos em cada um, tentamos destruir uns aos outros. Tentamos nos destruir em alto ódio de muitas maneiras. Irmãos na agulha, viciados em vinho, nas brigas, nas guerras de gangues. Vocês podem apontar para várias das maneiras que usamos para nos destruir. Né? Ainda mais profundo do que isso, o auto-ódio é o resultado de algo mais sutil. Como vítimas do colonialismo, que nós somos, toda a comunidade preta, tentamos nos identificar com o opressor em cada nível possível. Queremos ser como os brancos que nos oprimem neste país. Ele está falando dos Estados Unidos, mas podemos perfeitamente colocar essa visão, né, em relação ao Brasil. Porque o Brasil é tão racista quanto os Estados Unidos. Ele não é mais racista nem menos racista. Ele é tão racista quanto. A diferença é que nos Estados Unidos existe uma visão do racismo que é anglo-saxã e é perfeitamente explicado na obra de Carlos Moore, Racismo e Sociedade, enquanto no Brasil o racismo ele é ibérico. Tão nocivo quanto. Então, como que o preto, como podemos, isso significa que podemos passar pano por esses pretos que agrediram o irmão Moise? Absolutamente, eles têm que ser responsabilizados. Mas é preciso mostrar que o que matou o irmão Moise foi um ataque, uma agressão racista, porque o patrão do irmão Moise, provavelmente ele é branco, e até agora ele não foi mostrado, curiosamente. Mas ele faz parte de uma força do Estado que foi criada para matar pretos, que é a polícia militar. Né? E o irmão Moise foi apenas cobrar os seus direitos. Né? Porque ele trabalhou, precisa receber, porque ele trabalhou como todo outro. Mas como ele é preto e particularmente africano, na cabeça do seu empregador, ele ainda é um escravizado. Essa é a visão do racismo. Já, o que aconteceu com o irmão Durval, que estava chegando na sua casa, mexendo na chave, como eu costumo fazer muitas das vezes aqui ao chegar na minha residência, foi igualmente uma outra manifestação brutal do racismo. Porque o seu assassino é um homem branco, bolsonarista, militar, que estava de arma em punho e atirou sem dar a menor chance de defesa para o irmão Durval. Então, não é um crime culposo quando não há intenção de matar. É um crime doloso quando há intenção de matar. E aí, fundamentalmente, eu falei rapidamente de um determinado partido que governou o Brasil durante uns 16 anos, né, de esquerda. O que fez, e a história mostra isso, a realidade mostra isso, fundamentalmente o que fez com que houvesse esse movimento para remover esse partido do poder foi uma construção muito bem feita, né, por parte da mídia burguesa e de outros atores conservadores do campo do capitalismo, para impedir que os direitos sociais básicos da comunidade preta continuassem sendo assistidos por parte desse partido. Né? E então, o sistema capitalista, ele apelou para aquilo que há de pior nas suas entranhas. Um fascista. Né? E promoveu a imagem desse fascista dioturnamente, né? Fechando os olhos para as fake news que foram distribuídas aos montes, em grande volume, em volumes absurdos, né? Uma enxurrada, uma tsunami de fake news, que criou, né, na cabeça de muitas pessoas do Brasil a imagem positiva de um fascista, que sempre disse que a especialidade dele é matar. Né? E esse cara que é fascista, ele sempre se colocou, sempre falou, sempre declarou que ele é racista. Ao ser alçado ao poder, esse fascista,
esse presidente fascista, racista, machista, elitista, homofóbico, ele deu voz a uma série de seguidores tão perversamente racistas quanto ele, que até então estavam calados, mas precisando de alguém que lhes desse voz. E esse alguém que lhes desse voz apareceu, foi criado, foi produzido, graças à estrutura racista do Brasil, que privilegia brancos na política, em todos os outros lugares, privilegiou uma pessoa reconhecidamente autodeclarada racista. E esse racista, o seu discurso de ódio contra a comunidade negra, em particular, está promovendo, né, essa enxurrada de atos de concretamente, explicitamente racista que nós temos presenciado desde a sua ascensão ao poder nesse país. Significa que o Brasil não era racista antes? Obviamente que era. Claro que era. Só que o racismo no Brasil, né, ele agora tem voz e tem cara. Antes ele não tinha, assim, de certa forma, né? E estava escamoteado. Embora nós soubéssemos, poderíamos perfeitamente identificar quem eram os racistas, né? Instituições racistas, os grupos racistas, né? Só que agora a coisa está absolutamente mais concreta, mais explícita, mais fácil de você se identificar, graças à ascensão ao poder de um fascista que foi construída pelo capitalismo, né? Que colocou um fascista lá. Um fascista que, repito, deu voz e vez a que seu séquito de seguidores, né, colocasse em prática o seu discurso. Matar pretos indiscriminadamente, né? Então, família, esse foi o nosso papo de hoje. Coloque aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso, né? Continuem fazendo inscrição no canal, ativem o sininho de notificações para vocês continuarem recebendo os novos vídeos como esse. Tem outros vídeos espalhados aqui pelo canal à disposição de vocês para vocês assistirem, compartilharem, criticarem, argumentarem, contra-argumentarem, né? Compartilharem, como eu falei. E vamos continuar batendo esse papo, porque esse canal aqui, como eu sempre falo, ele é nosso, ele é da comunidade preta e é para a gente fazer análises críticas a respeito da situação nossa nesse país, que é um país, assim como outros países da diáspora, são espaços de máfia, fundamentalmente. E a gente vai fazer um vídeo explicando em detalhes por que a máfia. Porque a máfia é exatamente isso que eu acabei de falar agora. Mas depois a gente vai abordar esse conceito de máfia construído pela grande pensadora africana dos Estados Unidos chamada Marimba Ana. Ok, família? Hotep, África no Centro.